Irmãos, o profeta Malaquias já havia advertido no capítulo 1, dos versos de 1 a 5, todo o povo. Depois ele passou, a partir do verso 6 do capítulo 1, a advertir os sacerdotes, a dirigir a sua profecia aos sacerdotes. E aqui agora no capítulo 2, ele passa a fazer uma solene advertência aos sacerdotes. Os irmãos sabem que quando Israel voltou do cativeiro, havia deixado de ser uma nação monárquica e passou a ser uma nação sacerdotal. Não eram mais os reis que governavam, mas os sacerdotes que governavam a nação. E os sacerdotes também exerciam o que a gente chama de ministério docente. E nesse capítulo aqui, então, no verso 2, passa a advertir os sacerdotes a respeito da maldição que mais uma vez estava sendo provocada por eles. E essa maldição veio na forma da ausência de palavras proféticas. Durante 400 anos, Israel viveu sem essa voz profética, mergulhado em muitas angústias. Né? Então, a gente entende aqui, irmão, precisamos lembrar que o desvio do povo começa na liderança. Primeiro, os sacerdotes se corrompem, desprezando o nome de Deus. Depois, o povo começa a trazer a Deus animais cegos, coxos, doentes e dilacerados, sem que esses líderes, sem que esses sacerdotes os corrigissem. Eles ofereciam esses animais sem problema nenhum. Então nós vemos aqui que quando os líderes, quando os chamados pastores não honram a Deus, o povo se desvia. Como diz o Antigo Testamento, onde falta profeta, onde falta profecia, o povo perece. E o profeta Oséias já havia dito isso, abre aspas aqui para Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ele continua assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Destaques aqui, irmãos, versículo 2, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Então, nós vemos aqui que Deus, ele é capaz de transformar maldição em bênção. A gente vê isso, por exemplo, dois textos que eu selecionei, Deuteronômio 23:5. Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. E Neemias 13:2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Mas nós vemos aqui no verso 2 de Malaquias 2 que Deus também transforma a bênção em maldição. Quando os sacerdotes levantavam as mãos para proferir a bênção arônica, o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E, em vez de receber essa bênção, o povo estava recebendo maldição. Charles Spurgeon dizia que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um ministro infiel. E Moody dizia também que um líder, o maior problema da obra são os obreiros. Então a gente vê aqui que um pastor impiedoso, ele pode causar muito mais devastação à igreja do que o ímpio que a persegue. Verso 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Vemos aqui mais uma vez que uma liderança ímpia só atenta para Deus quando é tarde demais, quando não tem mais volta. Os versos 6 e 7. Os versos 6 e 7 aqui, irmãos, nos fornecem 4 características do verdadeiro ministro de Deus. E que nós, igreja, nós devemos ter essas características em mente quando elegemos os nossos líderes, principalmente os nossos docentes, os presbíteros. Então, verso 6. A lei da verdade esteve na sua boca. A heresia, nós sabemos, pode ser muito mais popular do que a doutrina verdadeira. Então, o verdadeiro ministro, ele vai estar muito mais interessado em ser fiel do que em ser bem-sucedido e em ser popular. A verdade é mais importante do que o sucesso e do que a popularidade. Ainda no verso 6.
andou comigo em paz e em retidão. Então nós vemos aqui, irmãos, algo que nós sempre recordamos, que andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. Então, como nós costumamos dizer, um chavão verdadeiro. O Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. Então, tem um texto muito interessante, Marcos 3,14, que diz que Jesus chamou os 12 apóstolos para estar com ele e só depois os enviou para pregar. Marcos 3,14. Ainda o verso 6. Da iniquidade apartou a muitos. Mais uma vez, o ministro verdadeiro, ele crê no poder do evangelho para a salvação. Ele ama a palavra de Deus e ele também ama as pessoas para quem ele está pregando. Verso 7. Todo versículo, né? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, um verdadeiro ministro é um estudioso da palavra de Deus, um proclamador da palavra de Deus, né? Ele não tem preguiça de estudar, ele não tem preguiça de abrir os livros, né? Ele está continuamente debruçado sobre os seus livros e ele sabe transmitir com fidelidade a palavra de Deus. Verso 11. O verso 11 é uma advertência muito solene contra o casamento misto. O verso 11 afirma que o casamento misto é a quebra da aliança feita com o povo de Deus e Deus, o próprio Deus. Em Deuteronômio 7, nós lemos que Deus ordenou ao povo que não desse seus filhos ou suas filhas em casamento aos povos estrangeiros. Nós sabemos que Deus não é contra casamentos interraciais, né? O problema não é racial aqui, o problema não é nacional, mas o problema é religioso. Nós vemos a árvore genealógica de Jesus, nós vemos duas mulheres, Raabe, uma cananeia, e Ruth, uma moabita, mas ambas se tornaram membros da igreja do Antigo Testamento. Então, irmãos, quando um crente casa com alguém que a Bíblia descreve como estando morto nos seus delitos e pecados, quando um crente casa com um ímpio, com um não crente, ele está quebrando a aliança que ele fez com Deus, né? Se ele não pode se casar, ele não deve também dar nenhum passo nessa direção. O versículo 14 ressalta aqui cinco verdades. Primeiro, que o casamento é uma união heterossexual. Segundo, que o casamento é uma união monogâmica. Terceira verdade, que o casamento é uma união indissolúvel. Gostei muito de um comentário que diz assim: os filhos do homem são parte dele mesmo, mas a sua esposa é ele mesmo. Nunca posso deixar de lembrar, quando eu era jovem ainda, convertido, fiz um passeio à ilha de Paquetá com a igreja e a presidente da SAF estava falando sobre as filhas, né? Que amava muito as filhas, então elas acordavam e o café já estava pronto na mesa, elas voltavam para o quarto, a cama já estava arrumada, elas não sabiam fazer nada em casa, não sabiam fritar um ovo, não sabiam nem fazer um miojo, não sei nem se miojo existia naquela época, né? E ela se orgulhava de fazer tudo pelas filhas. E aí eu, inocentemente, né, perguntei para ela: mas e aí, dona fulana, e o seu marido? Minhas filhas são carne da minha carne, sangue do meu sangue. Meu marido não é. Então a Bíblia nos ensina, né, que é o contrário, né? Então esse comentário aqui com relação ao homem, né? Mas com relação à mulher, eu acho que mais intensamente, porque os filhos saem do interior da mulher, né? A impressão é que são carne da carne e sangue do sangue, mas fora essa impressão fica a verdade bíblica, ou seja, os filhos do homem são parte dele mesmo, mas a sua esposa é ele mesmo. O apóstolo Paulo diz que quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. João Calvino afirma que o vínculo do casamento é mais sagrado do que o vínculo que prende os pais aos filhos. Nada a não ser a morte deve separar o marido e mulher. Deus odeia o divórcio. Quarta verdade: o casamento é uma relação de companheirismo. Diz aí, né? A tua companheira. Tem um grande herege conhecido no nosso meio presbiteriano, Rubem Alves.
foi membro da Igreja Presbiteriana de Botafogo e depois se desviou, mas ele escreveu uma crônica muito conhecida, e nesse ponto a gente pode dizer que a verdade vem de Deus e a nossa, onde quer que se encontre, né? Ele escreveu essa crônica dizendo que existem dois tipos de casamento. O casamento tipo tênis e o casamento tipo frescobol. Já leram essa crônica? No tênis, diz ele, o objetivo do jogo é derrotar o adversário. O bom jogador de tênis é aquele que explora o ponto fraco do adversário e é justamente para esse ponto que ele vai dirigir a bola, com o objetivo de fazer o oponente errar. O frescobol é muito parecido com o tênis. São dois jogadores, duas raquetes e uma bola. Só que para o jogo de frescobol ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se um jogador envia uma bola meio torta para o outro sabe que não foi de propósito e ele vai se esforçar para devolver uma bola boa. Não existe adversário no jogo de frescobol. Nenhum dos dois jogadores sai derrotado. Ou os dois ganham, ou ninguém ganha. O casamento, lógico, deve ser como um jogo de frescobol e não como um jogo de tênis, né? Quinta verdade. O casamento do povo de Deus não é uma relação social, é uma relação pactual. Não existe ninguém que deva obrigar duas pessoas a se casarem, né? Quando elas se unem nessa aliança santa, elas prometem dar amor um ao outro, elas voluntariamente aceitam estar debaixo do mesmo jugo, elas fazem uma aliança, um pacto de se pertencer mutuamente, de se entregarem um ao outro, de cuidarem um do outro, de serem fiéis um ao outro. Verso 15, irmãos, esse verso aqui é segundo os comentaristas, um dos trechos mais obscuros de todo o Antigo Testamento. Tem um destaque aqui para um comentário. Os eruditos desmaiam à frente do hebraico encontrado aqui. Mas aqui, irmãos, o ensino parece ser, né, dentro do contexto, de que o propósito do casamento bíblico é fortalecer o povo de Deus mediante a multiplicação de uma descendência santa, mas que esse propósito ele é frustrado quando se busca uma descendência por meio de esposas e mães descrentes ou por meio de esposos e pais descrentes. Verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Aqui uns comentaristas dizem que Malaquias está dizendo que o divórcio indevido é um ato de violência e quem se divorcia de modo frívolo se veste com roupas de violência e injustiça. Outros dizem que talvez o significado seja de que a vestimenta seja a própria esposa e o homem que arranca a primeira roupa para se vestir com outra machuca de forma muito violenta aquela que foi desprezada. E também nós temos um terceiro significado que pode ser a ideia de que o homem que se divorcia cobre o seu ato de violência com o fingimento de estar agindo bem. Todas essas interpretações são possíveis e uma não exclui a outra. Ou seja, o divórcio, diz o profeta Malaquias, é uma coisa muito séria, portanto, cuidado, não quebre a sua promessa, não seja um traidor. Verso 17. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Irmãos, quando o povo voltou da Babilônia, ele viu que as nações, né, em volta, que tinham seus próprios deuses, que serviam seus próprios ídolos, eram nações ricas, tinham prosperidade, tinham saúde, tudo aquilo que era considerado bom nesse mundo, eles tinham, né? Mas eles, o povo judeu, o povo tinha o conhecimento de Deus, mas eram pobres e muitas vezes passavam fome. Se Deus faz mesmo distinção entre todas as coisas, onde está o seu julgamento equitativo e justo? Irmãos, já repararam aqui uma coisa? Eles pensavam que eram superiores aos outros povos, muito embora o contexto mostre que Malaquias está dizendo para eles que eles tinham tantos pecados quanto os demais. É aquilo que Paulo descreve no capítulo 2 de Romanos.
Você judeu que diz que é mestre, que conhece a lei, que ensina aos outros que não se deve roubar, você rouba, que não se deve adulterar, você adultera. Tudo aquilo que eles estavam dizendo que os outros povos faziam em termos de pecados, eles também faziam. E o conhecimento que eles tinham de Deus só agravava o pecado deles, tornava ainda mais graves os seus pecados, como nós sabemos do estudo da lei de Deus. Né? Ou seja, eles deveriam concluir que eles mereciam sofrer muito mais do que já estavam sofrendo. Lembram dos dois ladrões na cruz? Um dizia, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós e a gente vai crer. E o outro diz assim, você não tem piedade? Você não tem juízo? Nós estamos aqui por quê? Porque merecemos. Era a conclusão que o povo deveria chegar. Mas nós vamos ver também na semana que vem, né, que haverá também uma resposta a essa questão no capítulo seguinte. Que Deus abençoe, irmãos, a nossa leitura dominical. Amém.